Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número 126. Livro dos Salmos, Cântico de Romagem, número 126. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos, queridos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, nós já Te louvamos com as nossas orações, cânticos, hinos de louvor ao Teu nome. Já ouvimos a Tua Palavra, ó Deus, em leituras. Nós Te pedimos que o Senhor fale conosco neste momento através da Tua Palavra. Que as nossas mentes e corações estejam cativas diante da Tua presença. E que saiamos dessa noite aqui animados, encorajados, fortalecidos, exortados, admoestados pela Tua Palavra, pela operação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. O Deus que restaura. Esse é o tema daquilo que eu gostaria de trazer aos irmãos nessa noite. Este salmo é um salmo extremamente conhecido entre nós cristãos. Um salmo de romagem, como diz aí o primeiro versículo do salmo. Ele está dentro de uma categoria ou de um grupo de salmos que fala a respeito da alegria, de como o povo de Deus é chamado a essa alegria, mas ao mesmo tempo ele nos dá um padrão e a realidade da vida. Porque apesar de nós estarmos contentes e alegres por tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas, estamos num mundo atingido pelo pecado. Somos pecadores alcançados pela graça de Deus. Vamos pensar inicialmente um pouco a respeito do contexto deste salmo, ou do provável contexto dele. Queridos, Deus fez uma promessa ao seu servo Abraão. Essa promessa veio a se cumprir pelo menos 440 anos depois, que Deus prometeu tanto um descendente. Esta primeira parte da promessa se cumpriu nos dias de Abraão, mas a terra foi dada ao povo de Israel muito tempo depois. Eles foram ao Egito e eles cresceram de uma pequena família agora para uma grande nação. Deus ouviu o clamor, as lágrimas daquele povo, levantou o seu servo Moisés, e este servo foi conduzido, usado por Deus para conduzir o povo à terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, mas o povo de Israel foi conduzido e tomou posse dessa terra através do seu servo Josué. Nós temos então ali no momento do povo de Israel, um momento de auge, um apogeu, onde grandes bênçãos foram derramadas sobre aquele povo. Mas o povo voltou a se afastar dos caminhos do Senhor. Então, ao longo da história de Israel, Deus
levantou os seus profetas, juízes. Deus estabeleceu todas as diretrizes para a adoração pública do seu nome, através dos sacrifícios e das ofertas no tabernáculo. Mas o povo continuamente, como uma espiral descendente, passava a adorar outros deuses, ou se afastava da lei do Senhor, da sua vontade escrita. Então Deus continuamente trouxe mensagens de exortação ao seu povo, de admoestação ao seu povo, para que estes pudessem se arrepender dos seus pecados e voltarem às boas práticas, voltarem a viver para a glória de Deus. Mas o povo, com o coração endurecido, então precisava ser disciplinado por um pai que ama os seus filhos. A Escritura Sagrada sempre nos ensina que o pai que ama os seus filhos os disciplina para que eles possam se arrepender dos seus pecados. E é assim que Deus levanta um grande exército, o exército da Babilônia. E este exército invade Judá. O reino do norte já havia sido invadido e praticamente dizimado pela Assíria. A Síria foi dominada pela Babilônia e este grande exército, em 3 distintas fases, destrói Judá. E milhares e milhares e milhares foram levados cativos às terras da Babilônia. Muitos morreram, muitos foram sacrificados. O Salmo de número 137 nos mostra um pouco a respeito disso. Diz o Salmo 137 nos primeiros versículos: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não havia razão mais para entoar cânticos. Não havia mais razão ou contexto para eles usarem os seus instrumentos para adorar ao nome do Senhor em terra estranha. 70 anos se passaram, e talvez aquele povo estava ali sem esperança, sem rumo, sem propósito, sem alegria, sem a capacidade de sonhar, de planejar. Eles eram um povo oprimido por um grande exército, por um grande povo, o povo da Babilônia. Mas o que está por trás deste salmo, em seu contexto, é algo extraordinário, sobrenatural. Deus levanta a Ciro, rei da Babilônia, e este expede um decreto, e este decreto dá liberdade ao povo de Israel. Na história, no tempo, algo extraordinário aconteceu. Algo que talvez eles não esperavam. Talvez eles já estivessem acostumados com uma vida de escravos, de cativos, em uma terra distante. Mas Deus, na história deste povo, veio ao encontro deles, como é próprio do Senhor. Deus atende a oração dos seus filhos em tempos de aflição, em tempos de angústia, porque Ele é o Deus que restaura. E este Deus maravilhoso, Yahvé, o Deus da aliança, vem ao encontro do seu povo, conduzindo a história, para que eles pudessem ser restituídos à sua terra. E então, 70 anos depois, o povo está voltando para Judá. Lembrem-se, 70 anos antes, quando eles foram levados
como escravos, o templo foi destruído, os artefatos do templo levados, o templo destruído. Agora eles de volta, eles estão gratos, eles estão alegres, eles estão jubilantes, porque aquilo que aconteceu com eles era algo tremendo, extraordinário, grandioso, sobrenatural. Talvez eles jamais esperassem um feito tão grandioso do Senhor na vida deles. E aí surge este salmo. Os 3 primeiros versículos então são trazidos com um tom de alegria, manifestando aquilo que o Senhor Deus fez na vida deles. O salmo nos diz então, e nos ensina pelo menos 3 coisas, aí nesses primeiros versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A capacidade de sonhar, que é tão própria de nós seres humanos, de planejar, de olhar para frente, para a vida, e sonhar, foi restaurada, foi restituída. Um povo que estava oprimido, cativo, escravizado, agora volta a ter a capacidade de sonhar. Mas não simplesmente a capacidade de sonhar, mas também a alegria, diz o verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O sonho, a alegria, a satisfação, o regozijo voltou a fazer parte da vida do povo de Deus. Eles passaram por essa situação horrenda durante 70 anos, mas agora o Senhor, de forma sobrenatural, na história deles, fez algo grande. Eles voltaram a sonhar, eles voltaram a se alegrar, eles voltaram a jubilar diante do Senhor. E o efeito disso e as consequências disso é que as nações vizinhas testificaram, foram testemunhas daquilo que Deus fez na vida deles. O texto nos diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquele povo tinha razão para se alegrar, para voltar a sonhar, para voltar a sorrir. Deus, o Deus da aliança, o Deus fiel às suas promessas, agiu poderosamente na vida deles. Por isso eles registram este canto, que era entoado em romagens. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite, temos coisas a compartilhar daquilo que o Senhor Deus fez em nossas vidas. Histórias diferentes. Talvez histórias tristes e trágicas, que levaram ou trouxeram você aos pés da cruz de Cristo. Alguns de nós podem compartilhar essas histórias. Outros aqui talvez tiveram suas histórias entre cristãos, na igreja, servindo ao Senhor, e em dado momento foram tocados, transformados, regenerados. Quantos de nós podemos olhar para o ano passado, ou para os últimos 2 anos, anos bem atípicos na nossa história, na nossa geração, não é verdade? Nós estamos aqui, nós podemos testemunhar. Muitos que foram acometidos por esta enfermidade estão vivos e estão contando a sua história, aquilo que Deus fez na vida deles. Outros, então, que foram tocados ou que perderam entes queridos. Mas cada um de nós temos uma história a contar. Cada um de nós temos coisas a compartilhar a respeito daquilo que Deus fez em nossas vidas. E todos nós podemos dizer que somos gratos a Deus pelo que Ele fez em nossa vida
e pelo que Ele tem feito hoje, até aqui, em nossas vidas. Mas quando nós voltamos ao texto, nós vimos claramente um povo grato a Deus pelaquilo que Deus fez na vida deles. Mas ao enfrentar a realidade da vida, numa terra destruída, onde eles teriam que começar do zero todas as coisas, praticamente todas as coisas. As situações, os opositores, não eram poucos. Eles começaram então a enfrentar situações difíceis. Obviamente eles estavam satisfeitos e alegres, mas agora a realidade da vida não é fácil, não é simples. A cada dia, as marcas da queda estão não simplesmente em nossas vidas, mas ao redor de nós. Nós nos alegramos, mas também nos entristecemos. Nós nos animamos num dia, mas muitas vezes estamos desanimados, ou às vezes frustrados, ou decepcionados, porque a vida é dura e é difícil. E nós somos convidados a vivermos pela fé, dando passos, pequenos passos, olhando para trás, para aquilo que Deus fez em nossas vidas, mas exercitando a nossa fé nos desafios e lutas que nós temos aqui e agora. E eis aqui esta estrutura, porque os 3 primeiros versículos nos mostram esse chamado e essa expressão de júbilo e alegria pelo que Deus fez. Mas há uma transição no tom do Salmo que se inicia no verso 4. O versículo 1, nós temos: quando o Senhor restaurou no passado. E vários outros verbos estão no passado nesses 3 primeiros versículos. Mas o versículo 4 nos mostra um verbo no presente, uma oração. Senhor, restaura a nossa sorte. Isso tem tudo a ver com aquilo que eles estavam passando, na realidade que eles estavam vivendo naquele momento, de reconstruir todas as coisas, os desafios, as lutas e as dificuldades da vida normal, caída, tocada pela queda, pelo pecado. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É uma oração de clamor a Deus. Senhor, nós estamos gratos pelo que o Senhor fez, mas nós precisamos que o Senhor restaure. Nós precisamos que o Senhor, Deus, nos dê graça, nos fortaleça hoje, porque a vida não é fácil, as lutas são grandes. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É uma autêntica oração por uma intervenção de Deus. Falamos intervenção de uma forma bem humana, porque cremos que Deus está ativamente, soberanamente, controlando todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Mas na perspectiva humana, nós olhamos para a realidade, e muitas vezes nós estamos desanimados, tristes. O Salmo então nos ensina a propriedade de orarmos a Deus e clamarmos a Deus por sua ação, por sua intervenção na minha vida, na sua vida, na nossa igreja. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É a oração deste povo diante da realidade dura e difícil em Judá. Para trazer profundidade, clareza a esta oração, o salmista nos traz 2 metáforas que enriquecem e nos trazem uma riqueza no teor desta oração. E a primeira metáfora são as torrentes no Negueb. O Negueb é uma região extremamente árida, seca, ao norte da Palestina, se não me engano. Uma região árida, bem diferente da região nordeste do nosso país. Uma região que muitas vezes passa 1, 2, 3 anos sem ver uma chuva. Uma região
desértica. Mas eis aí um fenômeno. Torrentes vêm e lavam aquela região, transformando a sequidão, um cenário cinza, em um cenário verdejante. Verdejante. Alguns vídeos na internet mostram até o momento dessas torrentes lá no Negueb. Você pode ver depois e presenciar e ver como isso acontece até os dias de hoje. Essa é a oração, Senhor. Como as torrentes trazem vida àquela região seca, faz isso conosco, Senhor. Eles estavam lutando em dificuldades na vida real, e eles estão clamando a Deus por uma ação divina e sobrenatural de Deus na vida deles. A segunda metáfora se encontra nos versos 5 e 6. E elas nos mostram agricultores beduínos. Os versos dizem: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eis aqui então essa figura bem típica daquela região, daqueles agricultores lançando as sementes à terra, para que essas sementes vinguem e tragam frutos e sustento para a vida. Mas eis aqui uma figura de alguém que trabalha com lágrimas nos olhos, que vai andando e chorando enquanto semeia. É uma tarefa árdua que está diante deles. É uma tarefa difícil, dura, que está diante do povo de Deus. Eles vão reconstruir a vida e eles deverão fazer isso crendo na provisão de Deus, crendo na presença e na ação do Senhor, aprendendo a confiar no Senhor no dia a dia, quando as coisas não vão bem, quando os nossos planos dão errado, quando as coisas quebram e saem do nosso controle. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, nos traz uma promessa, e o texto nos dá essa promessa, pois o final do verso 6, a parte B diz: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, eis aqui uma mensagem que tem tudo a ver com a história da redenção. E é muito difícil olhar para esse texto e não simplesmente olhar para a história da redenção de homens e mulheres que serviram a Deus e que pagaram um alto preço por sua fidelidade ao Senhor, por crerem na promessa, por levarem avante esta mensagem. Muitos morreram ao fio da espada. Nós ainda não sabemos o que é isso, mas homens e mulheres ao longo da história têm dado as suas vidas, vivendo para o louvor da glória de Deus, buscando serem fiéis a Deus, são perseguidos, lutam, choram, têm aflições e angústias. Todo aquele que quer ser fiel a Deus, no mundo caído, tocado pelo pecado, sofrerá. É difícil olhar para esta metáfora final e não pensar, digamos, nos discípulos de Cristo, nos apóstolos do Senhor, que levaram avante esta mensagem, as suas vidas, e todos eles foram mortos por amor a Cristo. O que falar do apóstolo Paulo, que aprendeu a sofrer, a padecer para a glória de Cristo. Mas é impossível olhar para esta metáfora e não pensar em Jesus, o Filho de Deus. Nesse aspecto, eu creio que esta oração, ela já foi atendida.
no tempo e no espaço. Cristo é aquele através de quem eu e você fomos alcançados, transformados, regenerados. É impossível deixar de olhar para a vida, o ministério de Cristo, de sofrimento, de lágrimas, de suor e sangue. É difícil deixar de pensar no seu próprio sacrifício para que homens e mulheres pecadores pudessem ser reconciliados. Literalmente, Jesus trouxe a alegria das suas dores, do seu sofrimento. Alegria que transforma, que reconcilia homens e mulheres pecadores a Deus o Pai. Literalmente, nós podemos ser animados, encorajados e reconhecer a realidade de que todo aquele que serve a Deus, que é discípulo de Cristo, sofrerá. Inevitavelmente sofrerá. Esta é também uma palavra àqueles que têm se dedicado ao ministério, a servir a igreja, a missionários, a homens e mulheres que têm doado as suas vidas, homens e mulheres que têm servido a Deus em seus trabalhos comuns, ordinários, comuns, mas têm passado por perseguições, lutas e dificuldades, porque desejam e amam a Cristo e querem ser fiéis a Ele. O texto nos ensina, eu creio, que todos nós pagaremos um preço, um alto preço, e eu não estou falando de um preço salvífico, porque este foi pago por Cristo na cruz do Calvário, mas literalmente, as nossas tristezas não serão desperdiçadas, as nossas lágrimas não serão derramadas à toa ou em vão. Porque assim como Cristo rumou do sofrimento para a glória vindoura, a sua igreja está sendo santificada, está sendo transformada. E nós estamos vivendo neste mundo com grandes lutas, dificuldades, desafios. Somos gratos pelo que o Senhor Deus fez, mas cada um de nós nessa noite tem uma oração a fazer. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O texto nos dá então ânimo, encorajamento, porque aquele que serve ao Senhor, ama ao Senhor, é discípulo de Cristo, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que esse salmo seja um alento encorajador para a sua vida, para começarmos o ano sabendo que para frente, irmãos queridos, teremos grandes lutas e dificuldades, desafios a serem enfrentados, mas que sejamos semeadores fiéis, crendo que quem dará o crescimento é Deus, é a operação do Espírito Santo de Deus, através da fidelidade da pregação da palavra. Isso não nos eximirá de lutas, lágrimas e dificuldades, mas que nós possamos, como igreja, estarmos unidos em um só propósito: honrar e glorificar o nome do nosso Senhor, e ter a consciência e a clareza que em Cristo, por causa de Cristo, nós voltaremos com júbilo, trazendo os nossos feixes. Alguns verão o resultado da sua obra, do seu esforço, outros saberão somente na glória daquilo que foi lançado, das sementes que foram lançadas à terra. Que esse texto anime o seu coração nessa noite. A vida é difícil, a vida é dura, mas nós temos um Deus que, assim como interviu, agiu na história do seu povo tantos milhares de anos atrás,
É o mesmo Deus que nós estamos adorando nesta noite. E assim como esse Deus ouviu a oração deste povo, Deus ouve a minha oração, a sua oração. Que isso seja um alento, um fortalecimento para todos nós como igreja. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!